Artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional, após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava à época do fato previsto neste artigo as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda observado o disposto no artigo 26 desta lei. Capítulo 3 do Procedimento Penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no artigo 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099, que dispõe sobre juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Parágrafo 4º. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente e em seguida liberado. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto no artigo 76 da Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Artigo 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei,
o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807. Seção 1 da investigação. Artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento de materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no parágrafo 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Artigo 50-A. A destruição das drogas apreendidas, sem a ocorrência de prisão em flagrante, será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Artigo 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, inciso 1, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente, ou, inciso 2, requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares. Inciso 1. Necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Inciso 2. Necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal, relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1. A infiltração dos agentes de polícia em tarefas de investigação
constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.